Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Em vários momentos dessa aula, pessoal, já adianto a vocês que eu vou aparecer toda encolhidinha aqui porque tá muito frio aqui hoje. Pessoal, estou gravando esse vídeo no momento que eu estou gravando essa videoaula. Nós estamos em pleno inverno do interior de Minas, então vocês já podem deduzir o drama pelo qual estou passando aqui, meus queridos. Mas enfim, pessoal, hoje nós vamos dar seguimento ao estudo de nossas personalidades homeopáticas. De novo, acatei uma sugestão da minha querida colega Maria Dodaro, e ela me sugeriu Bovista. Bovista é uma personalidade fungo, pessoal. Poucos conhecem Bovista, poucos homeopatas, de uma forma geral, conhecem personalidades fungo. A grande maioria conhece agáricos no máximo e não passa dessa fronteira de agárico. Mas pelo menos aqui no canal vou buscar quebrar esse padrão, pessoal. Aos poucos, cada vez mais, eu vou trazendo mais personalidades fungos para discorrermos a respeito, para analisarmos aqui. O nome completo dessa matéria médica é Bovista lycoperdum. Também pode ser conhecido através de um segundo nome, pessoal, Calvatia gigantea. Todas as nomenclaturas fazem referência ao mesmo fungo. Ok, Letícia, como é que a gente vai começar essa análise? Como tipicamente começamos, pessoal? A título didático, eu compreendo que sempre é melhor a gente começar por aquelas características mais gerais e aí, aos poucos, vamos convergindo para as atribuições mais peculiares, mais particulares daquela matéria médica em questão, ao ponto de chegarmos finalmente ao seu coração, ao núcleo do seu sofrimento, que é o que sempre perseguimos aqui nas nossas análises. Então vamos começar situando Bovista em seu respectivo miasma regente. De novo, pessoal, temos uma personalidade psicótica, onde se situa predominantemente Bovista, com que miasma ele ressona majoritariamente? Na psicose. Tal como Geossênio, que foi a personalidade sobre a qual falamos no vídeo anterior. Bom, pessoal, e daqui nós já podemos chegar a outras conclusões. Nós temos aqui como essência da psicose a fixação. Conforme dissemos no vídeo anterior, fixação em que, Letícia? Vai ser até bom a gente repetir que a gente fixa mais e nunca esquece. Fixa o conhecimento, inclusive, na nossa mente, honrando aqui a palavra-chave da psicose, que é justamente a fixação. Então veja, pessoal, nós temos aqui uma fixação numa ideia, numa percepção de fragilidade, debilidade, incapacidade, inaptidão. Eu me vejo dessa forma. Diante de um problema, eu me vejo como alguém incapaz de transpô-lo. Bom, ok, eu sei que eu sou incapaz, mas eu terei de passar por isso de alguma forma, ou pelo menos fingir que eu estou passando por isso de alguma maneira. Bom, mas eu sinto que eu não tenho condições. Então me resta o quê? A manutenção de uma fachada. Eu vou vestir aqui a carapaça de um alter ego e pode ser que, em posse dessa identidade postiça, finalmente eu consiga transpor essa barreira. E é justamente a esse expediente que o psicótico recorre. Então ele vai colocar uma máscara no rosto. Nós já sabemos o que pode advir como consequência disso, pode chegar ao ponto dele se confundir com essa identidade artificial. E daqui nós podemos chegar a outra conclusão possível, sempre possível, em se tratando de personalidades psicóticas, pessoal, que é o desenvolvimento da própria neurose em si. Pessoal, eu não vou trazer aqui uma verborragia psicanalítica pesada, que ninguém vai entender, para tratar da definição de neurose. Vou trazer aqui uma definição simples, com linguajar simples, que todo mundo vai entender. Neurose, pessoal, nada menos, nada mais é do que o esquecimento de uma verdade que ainda habita em você. Letícia, o que isso tem a ver com personalidade artificial mantida pela psicose? Porque, veja, tanto você mantém aquela máscara que você acaba se esquecendo de uma verdade. Qual é essa verdade? Que você próprio, autenticamente falando, não corresponde àquela máscara. Daí, os quadros neuróticos. Ou seja,
o indivíduo ele esqueceu verdades fundamentais acerca de si, esqueceu que genuinamente ele não conseguiu reunir meios para transpor aquelas barreiras. Ele já se identificou com aquele teatro pessoal que ele mantém o tempo todo. Ele já esqueceu que no fim das contas ele é incapaz, porque como ele se viu incapaz o tempo todo, obviamente ele não se exercitou no sentido de se fortalecer de verdade, legitimamente. Então a neurose, pessoal, nada menos, nada mais que isso. A identificação com a minha personalidade postiça, de forma a esquecer daquela verdade fundamental que, de todo modo, ainda habita em mim. É justamente esse padrão que veremos em Bovista. Em vários momentos, pessoal, a gente vai testemunhar a Bovista, a gente vai flagrar a Bovista, tentando enganar a si mesmo. Beleza, Letícia, já sei que Bovista é um psicótico, consequentemente apresenta todas essas tendências e inclinações que você citou anteriormente, e agora a gente precisa entender o que é Bovista em termos de reino da natureza a que essa personalidade pertence. Disse a vocês inicialmente, que Bovista é um fungo. Em sendo fungo, pessoal, alunos do meu curso Melodia Oculta já devem saber de cor e salteado qual é a alma das personalidades fungo, qual é a sua busca central. São indivíduos cujas motivações mais primitivas, motivações mais internas, pessoal, vão girar em torno da construção de um legado único. Eu estou aqui neste mundo para deixar uma marca exclusiva. Então nós temos aqui o tema do exclusivismo. Exclusivismo. Que vai variar de uma personalidade fungo e outra, entre um fungo e outro, é o modo através do qual ele vai exercer essa influência exclusiva sobre o mundo. E mais, pessoal, quando a gente está falando em fungo, Shankaran traz também a temática da propagação. Ou seja, enquanto eu estiver vivo, eu estou deixando essa marca. A ideia aqui não é parar. É diferente, pessoal, por exemplo, e eu até falo isso no curso, mas só reiterando aqui para vocês, é diferente da motivação animal. Os animais também podem nutrir esse desejo de forma relativamente intensa, dependendo do animal que estamos analisando, mas no caso dos animais eu também posso nutrir esse desejo de deixar um legado aqui para a posteridade. Eu posso trabalhar duro em cima dessa ideia, mas o objetivo final aqui é que muda, pessoal, drasticamente. Aqui, esse saco ele não tem fundo. Enquanto eu estiver viva, eu vou deixando essa marca. Não tem fim. A ideia aqui é se propagar indefinidamente. Isso se justifica, pessoal, porque aqui também eu tenho o tema da imortalidade. Letícia, o que tem a ver esse tema com a personalidade fungo? Vamos falar sobre isso já já. Mas no caso do animal, pessoal, quando ele visa deixar um legado, esse saco tem fundo sim. Qual que é esse fundo, Letícia? Esse fundo é o ponto em que ele supera algum concorrente. Bom, construir um legado maior do que o do fulano, que é um macho alfa contra o qual tem que competir, beleza. Meu trabalho nessa vida está feito, está concluído. Aqui não, pessoal. Como eu disse, esse destino final, ele nunca chega. Enquanto eu estiver caminhando sobre esta terra, eu vou trabalhar para trazer mais e mais dessa minha marca registrada à tona. É igual, meus queridos pichadores. Enquanto tiver prédio com a pintura intacta, eles sentem que eles precisam pichar a cidade inteira, ao ponto de depreciar esteticamente os meios urbanos, tal como a gente testemunha ostensivamente nas cidades brasileiras. Veja que aquilo ali não para. Quando tiver uma pintura lisinha, fresquinha, dando bobeira, eles não param. Vão depreciando ali o patrimônio público indefinidamente. Basicamente a ideia que está aqui. Enquanto eu estiver vivo, eu vou trabalhando no sentido de deixar cada vez a minha marca, para deixar claro que, olha, eu passei por aqui. É fácil a gente confundir com os animais, porque parece demarcação de território, pessoal, mas eu aqui não faço isso com o objetivo de superar um concorrente. Essa é a grande diferença e isso precisa ficar muito claro para vocês. Agora, pessoal, falei da imortalidade. A impressão que a gente tem quando a gente
se depara com a personalidade fungo é que eles viveram uma experiência quase morte. Normalmente são pessoas que passaram por isso. Soldados que voltam da guerra normalmente desenvolvem algum nível de ressonância com os fungos, viram gente morrendo ali à torta e à direita na frente dele todo santo dia, então a morte era o café da manhã dessas pessoas. Nós podemos ter também pessoas que passaram por algum tipo de estresse pós-traumático, independentemente da procedência, pessoal. Mas a impressão que a gente tem é que aquela pessoa ela passou por um baque muito intenso e após esse baque, é como se esse baque ele fosse um divisor de águas. Depois daquele baque, quase morte, que representou um fenômeno quase morte diante da perspectiva da pessoa, a gente tem a impressão que depois daquele marco, a pessoa nunca mais foi a mesma. Nós podemos ter 3 consequências possíveis. Todas as demais consequências são desdobramentos dessas 3, sobre as quais eu vou falar agora, mas basicamente, diante da possibilidade da morte, diante de uma possibilidade real ali da morte iminente, eu posso desenvolver esses 3 comportamentos. O primeiro, pessoal, isso a gente vê muito no caso de pessoas que passaram por estresse pós-traumático, é a pessoa entrar no modo zumbi. Você olha para ela, parece que não tem nada ali. É muito o que a gente vai ver em Bovista, pessoal. A gente olha para o indivíduo, a gente tem a impressão que ele está oco. E é interessante que Shankaran, quando fala dos fungos, Máximo Mangelavori também, inclusive o que inspirou a maior parte desse vídeo foi justamente o livro que Máximo Mangelavori dedica única e exclusivamente aos fungos, e eles falam, tanto Shankaran quanto Máximo falam dessa atmosfera oca, dessa atmosfera interna oca, que a gente tem a impressão que palpita nas personalidades fungo. Você olha, parece que não tem nada lá dentro, parece que a pessoa está desprovida de alma. Então ela pode viver a vida, de certa forma, vegetativamente, então nós temos como possível consequência aqui o modo zumbi, ou nós temos também, pessoal, um tipo de otimismo cego. Às vezes a pessoa passou por um sofrimento tão pesado na vida dela, aquilo foi tão traumático, quando ela sai daquilo ali, parece que tudo é um mar de rosas. Parece que agora ela está pronta para o que der e vier, nada afeta aquela pessoa, ela está animada o tempo inteiro. Tenham em mente, meus queridos, o filme A Vida é Bela. Você se lembra daquele protagonista? Aquele pai que constrói toda aquela atmosfera de ludismo para o seu filho, mesmo naquele contexto mórbido de campo de concentração, ele consegue enganar o filho o tempo todo, como se nada daquilo ali estivesse acontecendo. É isso aqui, pessoal. Tenha em mente aquele protagonista do filme. Pelo amor de Deus, não assistiu? Dever de casa, assistam essa obra de arte, belíssima, super comovente, pessoal, assistam e vocês vão lembrar dessa videoaula com certeza. O protagonista, ele está nesse modo aqui. Ele consegue ativar esse otimismo cego. Isso aqui parece bacana, pessoal, parece até uma certa conduta a ser perseguida, parece que isso aqui é saudável, parece que não tem problema nenhum em se manter nesse modo, só que isso aqui, como o próprio nome já diz, é um certo eclipsamento da realidade. O otimista ele também não está olhando para a realidade tal como ela é, pessoal. Muitas vezes eu preciso assumir que não, essa coisa não está boa, tem uma coisa errada. Se eu não assumo que existe alguma coisa errada, eu não vou encarar aquilo como algo errado, um obstáculo a ser superado, e aquele obstáculo não vai desaparecer simplesmente porque eu coloquei na minha cabeça que ele não existe. Então eu vivo uma certa ilusão e posso me aprisionar nessa ilusão, sem falar que isso aqui gera inúmeros comportamentos inconsequentes, pessoal. E nós temos uma terceira alternativa, essa definitivamente é a mais perigosa. Quando um psicopata está nesse modo aqui que eu vou citar a vocês, ele é imbatível. E eu vou explicar o porquê. Supressão vou abreviar, porque são vários termos, pessoal, termos grandes. Mas o que eu tenho aqui é a supressão da consciência moral. O
Aqui eu não sinto culpa, aqui eu não sinto piedade. Parece que nada choca a pessoa mais, nada amedronta a pessoa mais. Só que ao invés dela transformar isso numa postura exageradamente otimista diante da vida, porque veja, pessoal, a experiência quase morte, ela pode trazer uma alta carga de sabedoria consigo. Eu consigo vislumbrar a minha eternidade. Quando a minha consciência ela está mais madura, mais expandida, eu consigo enxergar claramente que, nossa, a minha vida aqui, sobre esta terra, deveria se pautar toda nesse sentido de eternidade. Bom, o que eu quero que no fim das contas ressoe pela eternidade? Que tipo de biografia eu gostaria que continuasse reverberando na eternidade, levando em consideração que a minha alma é imortal de todo modo. Então, tanto eu posso me guiar por essa percepção, que definitivamente é saudável e, obviamente, aufere-nos um alto nível de lucidez, vai guiar os nossos passos de uma forma definitivamente mais equilibrada, mas para algumas pessoas, pessoal, essa eternidade, ela pode simplesmente não ser vista. Ou seja, eu passo a entender, eu passo a nutrir aqui uma perspectiva muito parecida com dos Floratum, mas mesmo no caso dos Floratum, pessoal, por mais que não pareça, ainda há um quesinho de consciência moral, alguma coisinha. Quando ele faz alguma coisa errada, existe alguma culpa que lateja ali no seu íntimo. Aqui não, a ausência total de consciência moral, total. Então, diante desse episódio quase morte, eu não tenho essa percepção de que eu vou durar na eternidade. Pelo contrário, parece que tudo que existe é isso aqui mesmo. Então sabe o que eu vou fazer? O que eu quiser. Eu não vou mais me reprimir. Já que é tudo isso aqui que existe mesmo, depois que isso acabar não tem mais nada do outro lado, então vou chutar o balde e fazer tudo que eu quiser fazer. Esse psicopata aqui, pessoal, quando essa pessoa desenvolve esse padrão e se torna um psicopata, um criminoso, um marginal, como queiram, quando é o caso, esse indivíduo ele não vai ser refreado, porque ele percebe, por outro lado, que, como essas coisas acabam, eu não posso me fiar nelas. Então você não consegue comprar essa pessoa. Você pode oferecer somas e somas vultosas de dinheiro, só que não consegue parar essa pessoa. Que ela sabe que, gente, vai acabar no fim das contas. Então você percebe que o que deslumbrou esse sujeito foi justamente a finitude de tudo. Por isso ele é imparável. Ele já reconheceu que tudo perece, nada permanece. Isso aqui pode amedrontar muito essa personalidade fungo por outro lado, porque é um sujeito que deseja durar. É um sujeito que deseja ser imortal no fim das contas. Por isso mesmo, pessoal, aparece aqui o tema, não apenas nessa variante, mas nas personalidades fungo de uma forma geral, independente de como elas estejam se manifestando, independentemente do seu nível de equilíbrio alcançado, são pessoas que elas podem, conforme Máximo Mangelavore nos ensina, são pessoas que podem alternar entre um sentimento de total impotência e onipotência. São sujeitos que eventualmente eles se sentem deuses. Por quê, pessoal? Que eles passaram, estiveram nesse limbo da existência. Ou, muitas vezes, a pessoa ela enxergou um certo baque, um certo trauma como uma experiência quase morte. Pode não ter sido para você, mas para a pessoa, aquele baque, aquele trauma foi experimentado daquela maneira. Tudo, no fim das contas, pessoal, o que interessa aqui para a gente, enquanto homeopatas, é como aquela experiência foi assimilada. Pode ser bobeira para você, pode ser fichinha para você, mas não necessariamente para a pessoa. Então, bom, eu quase morri. E os fungos são, entre outras funções que eles exercem, a gente sabe que eles, majoritariamente na natureza, exercem uma função que lembra da transmutação. Eu convivo ali com matéria morta o tempo todo para ressignificá-la, por assim dizer. Para devolver, liberar aqueles nutrientes, aqueles fluidos que ainda restam ali na matéria morta, eu vou liberar aquilo ali e ir de volta para o ciclo da vida. Então, esse contato com a morte ele é constante no caso dos fungos. Agora, o que muda, como a gente viu, pessoal, é como eu vou lidar com essa proximidade do fim. Eu vou lidar com isso como se a minha alma fosse imortal, ou seja, os meus passos serão regidos pela ideia da vida eterna,
Ou eu vou enxergar como se é só isso aqui mesmo, como se fosse só isso aqui, como se a minha alma não tivesse mortalidade nenhuma no fim das contas, então tem que soltar a franga aqui mesmo. Enfim, diante da morte, como é que eu vou guiar os meus passos? Ou eu posso ficar tão chocada com a própria possibilidade da morte que eu vou desenvolver um modo zumbi. Esse modo zumbi, pessoal, como eu disse a vocês, é como majoritariamente bovista se comportará. Finalmente, pessoal, falamos da gradação miasmática, onde se situa bovista, majoritariamente. Falamos que bovista é um fungo e trouxemos vários desdobramentos dessa constatação. Pelo simples fato de ser fungo, vocês já puderam deduzir o quanto isso é significativo para entender mais essa personalidade. E, finalmente, agora a gente vai falar de especificidades de bovista. O que é único, característico em bovista? Pessoal, uma técnica de aprendizado interessante para facilitar a memorização é associar uma personalidade a uma figura, a uma imagem. E meditando detidamente aqui sobre essa personalidade, pessoal, eu cheguei à conclusão, na verdade me inspirei nas próprias colocações de Máximo Mangelavore, eu acredito que uma imagem que definitivamente poderia representar muito bem essa personalidade com todas as suas manifestações particulares, a imagem da bolha. Pensem numa bolha, pessoal. Tenham em mente uma bolha de sabão. Quando você era criança, você fazia lá várias bolhas de sabão. Pensem naquela bolha gigante, principalmente a grande. Vocês vão entender por que eu estou pedindo para vocês imaginarem uma bolha grande. Então se remetam aí à imagem da bolha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente consegue observar na bolha, estabelecendo, obviamente, um paralelo com o bovista. A bolha, pessoal, primeiramente, ela remete a uma brincadeira de criança. Não há ameaça nenhuma nisso aqui. Não há marcialidade nenhuma na figura de uma bolha. Então tenha em mente essa palavra aqui, que ela é chave para o entendimento dessa personalidade. Quando a gente olha uma bolha, a gente imediatamente se remete a uma brincadeira de criança. E é justamente a primeira impressão que a gente vai ter quando a gente conversa com o bovista. Ingênuo, aparentemente inocente, frágil, ele fala manso, igual uma criancinha. E é interessante que até o jeito dele andar é cuidadoso, é cauteloso. É como se ele estivesse andando em ovos. Aquela doçura. Então a infantilidade ela está estampada nos trejeitos desse indivíduo. Esse é o primeiro ponto. O que mais que chama a nossa atenção quando a gente observa uma bolha? A bolha é oca. Tem nada lá dentro, pessoal. E isso faz referência a esse modo vegetativo ou semi-vegetativo em que bovista vive. É interessante, pessoal, que se a gente não tem muitas informações, se a gente nunca viu, nunca trabalhou muito com autistas, a gente pode até achar que bovista é um autista, que ele vive no estágio semi-autista. É essa a impressão que a gente tem. Não se trata ainda de personalidades autistas, mas lembra bastante. Por quê, pessoal? Porque lembre-se, é um fungo. Então nós temos aqui a sensação de que eu vivi uma experiência quase morte. E diante dessa experiência eu fiquei tão chocada, como se eu estivesse experimentando um estresse pós-traumático. E, portanto, para lidar com isso, eu entro no modo suspensão. Então é alguém, pessoal, que vai demonstrar claramente para a gente uma certa dificuldade de expressão. São pessoas que a gente tem a impressão que elas não têm a linguagem muito desenvolvida, a linguagem muito depurada, a linguagem muito trabalhada. Por que isso acontece, pessoal? Quando eu for falar do próximo tópico, da próxima característica da bolha, isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Por que disso? Nós temos aqui uma personalidade altamente medrosa, eu já vou adiantar a vocês. A bolha, como eu disse, ela não remete a nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de marcialidade, ela não remete à força, remete à fragilidade, tópico sobre o qual vamos falar em seguida. E aqui, pessoal, o medo, ele é tão grande, eu tenho tanto medo,
que eu posso me privar de experiências, eu posso viver dentro de casa, posso muito bem viver dentro de casa, que é onde eu tenho a impressão que eu estou mais segura. Só que, veja bem, isso acaba trazendo uma série de comprometimentos para o meu desenvolvimento da linguagem. Por quê? Porque a linguagem, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Eu preciso me expor o máximo possível a experiências o mais diversas possíveis, porque a partir dessas experiências eu vou construir cenários projetivos. Então, diversão, se eu tiver passado ali por várias experiências que tenham me remetido à ideia do entretenimento, bom, eu tenho aquela projeção, aquela representação do entretenimento. Se eu não me exponho, se eu não passo por experiência nenhuma, automaticamente eu não tenho aquela representação daquilo que muitas vezes eu sinto. Às vezes eu sinto algo que poderia ser representado por alguma imagem, mas como eu não tenho aquela imagem, então não posso me referir a ela em primeiro lugar. Então isso justifica, em partes, a dificuldade aqui com a expressão, falta de exposição a experiências de vida. Isso poderia ser preenchido com um imaginário desenvolvido, ou seja, a alta cultura, pessoal, ela desempenha claramente esse papel, que não dá para a gente passar por muitas experiências diversificadas numa vida só. Mas nós podemos ter representações de experiências diversas, talvez que nunca vamos passar nessa vida, de todo modo mesmo. Nós podemos ter acesso a essas representações numa literatura de excelência, por exemplo. Ali nós temos tipos humanos diversos, possibilidades humanas diversas que podem povoar o nosso imaginário, de forma que temos agora uma representação para aquele contexto específico e, consequentemente, eu posso fazer referência a ele quando eu sentir que aquilo corresponde aos meus afetos ou corresponde ao que eu quero expressar de algum modo para o mundo. Bom, esse é o primeiro problema. O segundo problema, bom, se eu estou falando de desenvolvimento da linguagem, eu estou falando de desenvolvimento de signos. Como é que eu vou me referir a algo, sendo que eu nem sei como elaborar um signo para se referir aquele algo. Isso aqui, pessoal, pode ser resolvido com depuração de vocabulário. Na verdade, esse aqui é um problema de maior parte dos brasileiros, isso aqui não é um problema só de bovista. Esse primeiro que eu descrevi a vocês, esse sim, isso aqui é típico, isso é mais comum na personalidade bovista, é mais peculiar, mais exclusivo dela, que realmente é um sujeito que vive trancafiado, que tem muito medo, um sujeito que tem essa percepção acerca de si de que é muito frágil. Então, ok, eu vou ter um problema aqui da falta de exposição a experiências. Agora, o que pode ser generalizado é um problema com o próprio vocabulário, a depuração. É o repertório de signos aqui que ele é muito pequeno. Em bovista, e como eu disse, maior parte dos brasileiros que são analfabetos funcionais, pessoal. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes eu sinto algo, eu tenho uma representação imagética daquilo, só que eu não sei que palavra poderia fazer referência àquilo. Eu tenho aquilo na minha mente. Bom, eu estou sentindo é isso aqui, mas eu não sei dar nome para isso. Eu não sei se isso aqui é tristeza, eu não sei se isso aqui é angústia, eu não sei se isso aqui é melancolia, eu não sei se isso aqui é depressão. Como eu não desenvolvi o meu repertório vocabular, que são os signos que vão se referir a certa experiência, então eu não sei falar, no fim das contas, sobre aquilo que eu gostaria. Então, a dificuldade de expressão de bovista, ela se deve em função da precariedade dessas duas vias de desenvolvimento da linguagem. A via da construção da imagem daquela experiência, da imagem que condensa aquela experiência, e o parco desenvolvimento vocabular. Letícia, então são pessoas que elas têm alguma dificuldade de aprendizado? Sim, pessoal, mas pelo seguinte fato, isso não se dá porque essa pessoa não tem condições de aprender. Na verdade, os fungos, na maior parte dos casos, eles têm um intelecto muito robusto. Só que aqui eu tenho um sério problema com me deixar acessar, me deixar penetrar em todos os sentidos, inclusive no quesito conhecimento. O conhecimento, para que ele seja assimilado por mim, ele terá de me penetrar. E eu tenho aversão a isso, porque eu sou muito frágil. Uma agulhinha, uma pluminha que encostar nessa bolha já vai fazer a bolha estourar. Eu já vou morrer se alguma coisa me acessar minimamente. Só que o desenvolvimento da linguagem acaba pagando o pato no fim das contas em função dessa relutância em se deixar penetrar. Nesse caso especificamente, se deixar penetrar pelo
conhecimento. Pessoal, a gente está falando aqui provavelmente da matéria médica mais hipocondríaca que vocês podem imaginar. Por isso mesmo, a TOCS aqui, transtornos obsessivos compulsivos envolvendo saúde. Então são pessoas que elas ficarão literalmente noiadas com a possibilidade de qualquer contágio, principalmente por seres invisíveis, como são os micro-organismos, como é o caso dos germes, sujeito frenético com limpeza, vai querer limpar tudo o tempo inteiro, porque, nossa, eu nunca sei de onde o tiro vai vir, de onde a ameaça vai vir. Então há um temor aqui de agentes patológicos invisíveis. Isso vai se refletir, inclusive, também num certo medo do sobrenatural. Aquela pessoa pode até inventar ameaças, como é o caso de uma certa neurose com maldições. Aquela pessoa que, quando está tudo bem, ela inventa moda. Ela se queixa de que tem uma energia densa sobre mim, tem uma névoa negra sobre mim, tem uma nuvem obscura pairando sobre mim. Eu acho que fulano fez trabalho para mim. Então, quando todas as possibilidades possíveis de doenças e ameaças são descartadas, aí eu parto para o mundo sobrenatural. Então, uma fragilidade, pessoal, que vocês não têm noção. E é interessante que, veja, se eu estou falando de uma necessidade de proteção, eu estou falando de pele, no fim das contas. É interessante que sempre que esse sujeito ele se sente ameaçado, ele se sente amedrontado, a pele será o primeiro órgão que será afetado por esses medos. Então, posso manifestar dermatite, placas vermelhas, é aquele sujeito que, se ele sentir medo, isso estará estampado na pele dele. Então, a pele aqui é o órgão de choque. É o órgão que, primeiramente, manifesta os desconfortos dessa personalidade. As dores aqui, pessoal, veja que interessante isso aqui. Como o meu medo é da penetração, porque a penetração, qual que será a consequência? Que vai estourar a bolha. Então, como esse é o meu maior medo, ter os famosos medos de injeções, medo de lâminas que a gente percebe em alumínio, existem algumas características parecidas com alumínio, nós vamos estabelecer um diagnóstico diferencial breve no final. Mas aqui, veja que o medo todo é da penetração, porque isso significa, no fim das contas, uma quebra da minha estrutura. E as dores, pessoal, veja bem, as dores refletem esse medo. As dores de Boa Vista, elas são descritas como penetrantes. Penetrantes, depois de um certo tempo, elas mudam de natureza. Elas se tornam dores descritas como explosivas. Então, veja, não é exatamente essa a sequência de desintegração, não será essa a sequência de desintegração da bolha? Primeiro, ela é penetrada por algo e depois ela explode. Então, as dores elas começam com essa natureza. Elas são descritas como penetrantes. Posteriormente, a partir do momento que o bicho vai pegando, elas vão se intensificando cada vez mais, o sujeito vai mudar a descrição de seus desconfortos. Ele vai trazer essa característica explosiva. Interessante, pessoal, que esse sujeito aqui, ele é friorento, mas ao mesmo tempo ele não gosta muito de calor, porque o calor, ele remete à proximidade. Eu não quero proximidade, eu não posso ser acessada, porque ser significa ser penetrada. Estou falando de penetração, e tendo a penetração aqui, o máximo de matizes possíveis. Então, quando eu falo de penetração, eu estou falando desse tipo de ameaça mais objetiva aqui, ou seja, obviamente são pessoas que vão ter medo de agulha, medo de injeção, lâminas, como eu disse a vocês, são pessoas que elas terão algum desconforto com o próprio ato sexual em si, porque o ato sexual implica a penetração. Por isso, é uma homeopatia recorrentemente indicada para mulheres com problema de lubrificação, porque no fim das contas, a falta de lubrificação representa, psicossomaticamente falando, esse desconforto com o ato de ser penetrada, principalmente se estamos falando de mulheres no climatério. E ainda, como o calor remete a acesso, empatia, relação pessoal, então, consequentemente, eu vou desenvolver alguns outros tipos de neuroses para afastar essa possibilidade do contato. Porque eu não quero isso, que não me faz bem. Serei acessada, serei penetrada, a bolha vai estourar. Então, preciso desenvolver algo para evitar o máximo possível essa possibilidade. É claro, pessoal, que são pessoas que
Elas vão evitar estar em locais muito agitados, porque a bolha pode estourar. A amizade que esses sujeitos vão buscar são aquelas amizades que não me conferem nenhum tipo de provocação, nenhum tipo de desafio. Então, são aqueles amigos inofensivos, mais bobos do que aqueles amigos que são praticamente mobília. Para você fazer uma amizade com uma bovista desequilibrada, você precisa de uma mobília. Só assim, para ela entender que você não é uma ameaça para ela. Mas, meus queridos, eu disse a vocês que eu posso desenvolver algum expediente para afastar as pessoas, para me prevenir do contato. O bovista pode alegar o seguinte: eu não me aproximo dos outros porque eu tenho um fedor muito grande. Ninguém nunca sente esse fedor, mas ele diz que ele cheira mal. Ele pode dizer até que sente cheiro de gambá em si mesmo. Pode sentir, pessoal. O interessante é que ele pode. Só que quando você vai cheirar para tirar a prova, no fim das contas, não tem absolutamente nada. Mas veja do que o nosso psiquismo é capaz para honrar certa crença, honrar certa percepção de si mesmo. Mas, pessoal, que outras ideias a bolha nos remete, nos incita? Quando a gente olha para uma bolha, pessoal, ela soa, principalmente para quem é mais sensível, havemos de convir que ela soa meio mágica. Isso aqui é coisa de outro mundo. Isso aqui pode ser explorado. É um símbolo que pode ser explorado também para entender um pouco mais a personalidade bovista licopérdia. Lembre-se, pessoal, aqui, como eu convivi, ou pelo menos eu tive a impressão que eu convivi com um contexto quase morte, veja que eu quase flertei com o sobrenatural. Os indivíduos fungos são indivíduos que eles apresentam uma certa conexão com o outro lado, com o âmbito espiritual de uma forma geral. Todas as personalidades fungos, sem exceção, elas têm um pezinho lá do outro lado. É de se deduzir por essa proximidade com essa fronteira que separa o que é perecível do que é eterno. Eu estive muito próximo dessa fronteira, então eu vislumbrei de alguma forma a eternidade, mesmo que eu não tenha compreendido muito bem o que eu vi, e mesmo que não tenha me feito bem ter visto o que eu vi no fim das contas, mas eu vi. Então veja, eu tenho um pezinho lá do outro lado, eu fui marcada pelo outro lado. Então aqui nós veremos essa inclinação também ao ocultismo, à espiritualidade de uma forma geral. E bovista utiliza esse interesse pelo outro lado para se vangloriar. Então veja, se nessa minha dimensão concreta eu me sinto tão frágil desse jeito, uma mera bolha de sabão que pode ser estourada pela menor ameaça, então eu preciso desenvolver força em algum outro lugar. Se nesse lugar, nessa dimensão, não consigo, então quem sabe lá do outro lado eu tenho algum trunfo. Então são pessoas que, para compensar essa fragilidade excessiva da qual elas sentem que padecem, elas vão inventar que eu consigo ver o futuro, eu sou clarividente, eu sei do que você precisa. Às vezes elas podem ter alguma margem de assertividade, mas na maior parte do tempo, pessoal, a gente há de convir que se trata nada menos, nada mais que um delírio. São pessoas que elas não conseguem acessar genuinamente o outro lado, mas elas podem trazer esse discurso de forma persistente, de forma veemente, como se elas tivessem acesso livre, acesso franco ao outro lado, por assim dizer. Então veja, lembre-se que eu trouxe a vocês como um dos temas centrais dos fungos essa ideia de alternância, as ideias alternantes entre onipotência e impotência. A impotência, eu acredito que a gente já explorou bastante aqui. Quando a gente se remete à ideia da bolha, a gente pode pensar imediatamente em impotência, automaticamente. Mas onde é que está a onipotência aqui? Do outro lado. Eu vou me pintar, por assim dizer, como onipotente do outro lado. Eu sou a pessoa mais espiritualizada do mundo, eu vejo o futuro, eu tenho contato com forças invisíveis e assim por diante. Então, essa variante psicótica inflada, com ego inflado, tal como a gente conhece, se tratando de personalidades marcadamente psicóticas, ela vai ser projetada no mundo invisível. O que mais, pessoal? É óbvio que a gente não pode deixar de mencionar outra característica claramente evidente na bolha. Ela é leve.
Então, a leveza que chama atenção. Só que a leveza, para Bovissta, é vista como algo relativamente desconfortável. Só que assusta Bovissta, pessoal, porque veja, eu não tenho lastro em qualquer lugar, não tem âncora em qualquer lugar aqui no fim das contas. Eu não tenho âncora do lado de fora, porque tudo para mim lá fora é ameaça. Eu não tenho âncora do lado de dentro, porque o meu desenvolvimento da linguagem é precário, no fim das contas. Eu não tenho repertório interno, sou oca por dentro. Então, a leveza, ela mais assusta Bovissta do que lhe traz um conforto. São sujeitos que se sentem soltos no espaço. E qualquer evento que remeta ao aumento dessa soltura traz mais pânico para a Bovissta ainda. Então são sujeitos que eles podem lançar mão de certos expedientes para aumentar o peso, para eles pelo menos sentirem, nem que seja timidamente, que eles pertencem um pouquinho a esse lugar, pertencem um pouquinho a essa dimensão. Então, muitos desconfortos podem soar aqui como congestivos. Nossa, eu sinto que as minhas pernas estão pesadas, inclusive existem vários transtornos linfáticos que podem ser curados com esse medicamento. Então veja que há uma percepção de aumento de líquidos aqui, e muitas vezes essa percepção ela também será psicossomatizada, para me fornecer alguma compensação a esse excesso de leveza. Então, ao mesmo tempo que o sujeito sofre com estes transtornos de retenção de líquido, é uma condição desejável, ele se sente bem assim, porque no fim das contas, agora ele está aqui. Podemos estar falando também de obesidade. Eu mesma me saboto para ficar gordinha, porque aí eu tenho mais massa, e aí eu vou me sentir mais pesada, e consequentemente eu vou me sentir mais aterrada, mais ancorada. Sim, pessoal, eu posso ter aqui compulsões alimentares justificadas por esse desejo de se sentir mais pertencente a esse meio. Mesmo, meus queridos, quando equilibrado, Bovissta vai buscar por profissões em que ele esteja em contato com pessoas que tenham um certo nível de ressonância consigo, ou seja, que tenham um pouco dessa natureza bolha manifesta. Então vai buscar cuidar de indivíduos muitas vezes mais frágeis que ele mesmo. Então vai cuidar de idosos, vai buscar cuidar de crianças. Quando ele está muito desequilibrado, ele pode buscar trabalhar com essas pessoas, porque ele não precisa se expressar muito. A criança, com uma linguagem corporal, nem seja precária, a criança já entende o que você quer dizer, é mais fácil lidar com elas, que elas também têm o desenvolvimento da linguagem precária. Então, eu vou buscar, porque eu tenho uma fraqueza para lidar com indivíduos adultos, que já têm uma linguagem mais desenvolvida, como isso me falta, e eu tenho muito medo, então eu vou evitar trabalhar com essa faixa etária. Vou buscar trabalhar com crianças e idosos, porque para mim isso aqui é mais confortável. Eu preciso de pouco em termos de tecnologia linguística expressiva para lidar com essas pessoas, sem falar que, diante da minha percepção, elas não me conferem tantas ameaças assim. São pessoas que elas podem dar algum trabalhinho para a gente, pessoal, enquanto homeopatas, porque elas requisitam muito. A gente entende, veja, essa atmosfera infantil aqui, a gente entende que falta muito a elas em termos de calor humano, compreensão, afago. Obviamente, no primeiro momento, eles vão nutrir uma séria desconfiança do homeopata. E vai demorar, talvez, um certo tempo para que essa barreira da desconfiança ela seja superada, ela seja transposta. Mas a partir do momento que ele passa a confiar no terapeuta, pessoal, a gente tem a impressão que ele começa a inventar sintomas para ficar próximo do terapeuta, para não abandonar o tratamento. Essa dorzinha passou, mas agora surgiu essa, surgiu aquela, e assim por diante. Ele vai fazer de tudo para não abandonar o tratamento, porque é tão difícil para ele chegar nesse ponto de empatia, relação pessoal, que quando chega, ele percebe que está carente demais daquilo, que ele precisa demais daquele suprimento afetivo, ele não quer largar o osso. Então somos nós, homeopatas, que teremos em algum momento de cortar esse cordão umbilical. Mas nesse caso aqui, pessoal, o suprimento de atenção, o suprimento afetivo, até um certo envolvimento pessoal com certos limites, nós sabemos que eticamente isso é necessário, mas esse envolvimento, mínimo que seja, ele já faz parte do expediente terapêutico que essas pessoas precisam.
muitas vezes, se der um mínimo de atenção, já tem um efeito curativo sobre esses indivíduos. Agora, diagnósticos diferenciais, pessoal, é fácil confundir bovista com personalidades droga. É fácil confundir com cânfora, com Helleborus, com ópio. Só que no caso das drogas, pessoal, esse modo zumbi aqui, ele pode chegar a um ponto, modo zumbi das drogas pode chegar a um ponto em que o indivíduo nem toma banho mais, ele nem leva mais em consideração as necessidades corporais básicas dele. Em bovista, o estado vegetativo é crônico, mas não chega nesse ponto. No caso das drogas, vai chegar nesse nível. Você encontra o indivíduo ali na cama há 3 dias sem tomar banho, isso é comum no caso de personalidades droga, por mais que eu tenha aqui esse ponto de convergência. Baritas, pessoal. Parece com as baritas, sim, principalmente no quesito insegurança, baixa autoconfiança, percepção de fragilidade interna, com toda certeza. Mas no caso das baritas, nós veremos uma busca para se encaixar em certo nicho, em certo grupo, especialmente se há algum macho alfa naquele grupo. Eu vou me sentir melhor dessa forma, para honrar essa visão distorcida acerca de mim mesmo. Eu sou inferior a algum líder. Então vou buscar uma tribo que eu me identifique com aquelas partes que compõem a tribo, mas nessa tribo precisa haver um macho alfa. Esse é um pré-requisito para as baritas se relacionarem bem. Se esse líder me amar, melhor ainda. Só que a grande diferença é a seguinte: bovista vai buscar por grupos? Não, eu estou evitando isso. A bolha vai estourar se eu me aproximar de algum grupo, se eu me aproximar de gente. Definitivamente não é o caso. Então, esse é um ponto de divergência considerável. Óleons. A gente nunca falou sobre uma personalidade óleon aqui, pessoal. Vou começar a tratar dessas personalidades gradativamente também. No caso dos óleons, há muitas convergências, porém, quando o indivíduo óleon ele sente que ele não está satisfazendo as expectativas dos valores familiares, especialmente não estou satisfazendo as expectativas do meu pai, aí o bicho pega para mim. Aqui, pessoal, no caso de bovista, eu tenho a sensação de que nem pai eu tenho, nem mãe eu tenho uma sensação máxima aqui de deslocamento, de não pertencimento, de estrangeirismo. Bom, então, se eu sinto que nem família eu tenho, então não é problema para mim sentir que eu não estou satisfazendo as expectativas do meu pai, da minha mãe, companhia limitada. Eu posso me assemelhar demais, em sendo bovista, aos alumínio de uma forma geral. Alumínio, pessoal, ele tem esse embotamento mental muito marcante. Suprime muito a sua agressividade. Aqui também eu vou suprimir, porque se a ameaça vier de fora para dentro, a bolha vai estourar, mas se a ameaça vier de dentro para fora, vai estourar também. Então eu preciso conter as minhas emoções. Eu não posso me permitir mostras de agressividade muito expressivas. É o caso de alumínio também. Por isso ele evita se aproximar de facas, de armas, porque ele reprime tanto a raiva, reprime a um ponto que ele sente que, meu Deus, se eu explodir, pode ser que eu pegue essa faca e assassine alguém. Então eu tenho que me distanciar desses objetos, porque eu não confio em mim. E a alumina, para fugir dessa sua fúria interna, pode desenvolver uma dependência cada vez maior de um parceiro, principalmente parceiro afetivo, para me anular completamente, para que ele desempenhe o papel daquele que se enfurece, daquele que guarda, daquele que protege. Eu não posso desempenhar esse papel. Eu não posso ser o agressivo da relação, porque se eu for, eu não sei se eu vou ter limite, eu não sei se eu vou conseguir me conter. Então eu desenvolvo cada vez mais, eu vou me desarmando cada vez mais, vou delegando as armas ao outro. É o outro que tem arma, eu não tenho arma nenhuma. E é claro que com isso eu me diminuo excessivamente. De novo, a gente tem dinâmica relacional aqui. Bovista vai se relacionar? Não vai, a gente já viu por quê. Porque uma outra pessoa é mais uma potencial agulha para furar essa bolha. Meus queridos, agora vamos, deixo por último sempre, alguns sintomas clínicos, alguns sintomas fisiológicos que podem ser tratados com esse medicamento. Eu elenquei aqui os principais, há vários outros, pessoal, mas como eu já disse a vocês, isso aqui é obviedade, isso aqui é extremamente acessível se vocês googlarem essa matéria médica. Então eu listei aqui os principais, começo
tratando de alergias múltiplas. Excelente medicamento para contemplar as alergias múltiplas de uma forma geral. A alopécia, pessoal, que é aquela calvície que se desenvolve bem aqui na região do vértex cranial. Nós temos também cáries, propensão a cáries, predisposição ao desenvolvimento de cáries. Nós temos cistite recorrente. Devo citar também cistos ovarianos, já indiquei com frequência com esse objetivo. Diarreia crônica, pessoal, a dismenorreia, o eczema crônico. Lembre-se que o órgão de choque de Bovista é a pele. Eczema, que é só um exemplo que eu estou dando a vocês. A epilepsia, as erisipelas, devo ainda mencionar tendência, desmaio, isso aqui é bem comum. Gota, temos ainda de citar a ginecomastia, aquele crescimento de seios, mesmo no caso dos homens. Dores de cabeça, tem aquele caráter que eu citei, pessoal. Todas as dores, elas têm essa seguinte progressão: pontada, penetrante. Com o passar do tempo, se eu não tomo qualquer providência, não tomo Bovista propriamente, ou analgésico, ela adquire aquela natureza explosiva. Devo citar também tendências a hemorragias. Os fungos, de uma forma geral, pessoal, eles apresentam uma certa tendência à perda de fluidos. Então, falei da diarreia, agora falo da hemorragia. Eu posso ter também hiperidrose, que é um excesso ali de transpiração, ou seja, eliminação de fluidos. Herpes recorrente, dermatite, como não poderia deixar de ser, como órgão de choque, que é a pele. Transtornos linfáticos para me propiciar aquele sentido de aterramento. Obviamente, eu posso falar também da obesidade. Miopia, problemas oculares diversos, mas é uma miopia barra pesada, pessoal, 10 graus para cima. Toque, como eu mencionei inicialmente. A poliúria, xixi pra caramba, lembre-se daquela tendência à eliminação de fluidos que eu mencionei a vocês. Eu tenho também sinusite, torções frequentes nos tornozelos, pessoal, isso aqui também pode ser uma psicossomatização dessa ideia de que eu sou uma bolha frágil. Então isso aqui confirma que eu sou frágil de fato. É um evento que eu mesma gero, mediante uma certa sabotagem, para deixar claro que, olha, o mundo externo é perigoso mesmo. Eu torço o tornozelo a todo momento, o chão é perigoso. Vertigem, verrugas, a pele de novo, coceira persistente. Isso aqui é barra pesada, pessoal. Chega a um ponto insuportável, ao nível ali da urticária extrema. Um pouco acima do cóccix, a coceira pode ser pior. Um pouquinho acima desse ossinho sacral aqui, na base da coluna. Aversão a roupas muito apertadas. Não é muito difícil da gente deduzir por quê. Porque a roupa apertada vai estourar a bolha, como eu disse a vocês, pessoal. Palpitações. Então, são os principais sintomas. Há outros, meus queridos, mas eu não vou falar de todos eles, porque isso aqui é acessível para todo mundo, até apenas daqueles que definitivamente são mais representativos dessa personalidade. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.